União estimula a pré-candidatura do MBL à Prefeitura de São Paulo, mas mantém apoio a Nunes. O movimento anunciou Kim Kataguiri como vencedor das prévias nessa segunda e arrefeceu críticas a Jair Bolsonaro. Assim, acho que a jornalista em questão não olha muito as nossas lives. Mas aparentemente, assim, ela nem só visse esse editorial aqui, ela não estaria exatamente tão certeira da declaração. Mas assim, é interessante que sim, aqui ela coloca, aqui ó, cadê? Ó, aliados do parlamentar acreditam que Leite deseja testar a viabilidade eleitoral do atual prefeito e por isso tenta garantir um plano B, caso Nunes não deslanche nas pesquisas. E assim, quando eles entenderem de repente que realmente Nunes contra Boulos é Boulos prefeito, pode até ser que comece a vir uns apoios que a gente não espera. O que você acha, Ana Santos? É natural que a gente se transforme num polo de poder. E eu vou explicar uma coisa, assim, a jornalista ela foi infeliz a dizer que nós estamos arrefecendo as críticas a Bolsonaro. Obviamente, se você comparar as críticas que nós fizemos ao Bolsonaro até 31 de dezembro do ano passado com as críticas que nós fizemos esse ano, as críticas serão menores por uma razão muito simples, muito óbvia. O Bolsonaro não é mais presidente da República. O Bolsonaro nem sequer elegível ele é mais. Então, naturalmente, Rosiana, as nossas críticas serão maiores ao Lula, porque o Lula é o presidente da República, o MBL é um movimento de oposição, é um movimento de fiscalização, nossas lideranças vão criticar mais os fatos gerados pelo senhor Lula. Natural, seria ridículo, né, depois que o Bolsonaro saiu do poder, a gente ficar só atacando o Bolsonaro. É inócuo. O Bolsonaro não controla orçamento nenhum, não tem nenhuma caneta na mão. Inclusive, esse argumento já foi usado por nós no começo do ano, na questão da votação da PEC da impunidade, dizendo o seguinte: olha, que preocupação é essa com golpe de Estado, regulamentação das redes para defender a democracia, quando a tal ameaça à democracia que foi o Bolsonaro, e eu não nego que tenha sido, ela já não existe mais. O Bolsonaro não é mais presidente da República. O Bolsonaro já passou. Esqueçam agora o Bolsonaro, em certa medida, não dos crimes que cometeu, não tô falando nada de impunidade, mas assim, agora foca no Lula. Quem tá montando um arranjo de poder muito perigoso pro Brasil é o Lula. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tá acompanhando todo um circuito, né? Um circuito de cerceamento da opinião pública e perseguição a vozes divergentes. Então, o PL da censura vai nessa linha, assim como a perseguição que está sendo feita à Jovem Pan. Seja o assédio judicial, seja a portaria emitida pelo governo federal, regulamentando uma legislação que tornaria, em certa medida, havendo uma decisão judicial favorável ao Ministério Público, a Jovem Pan uma empresa inidônea, incapaz de receber recursos e passível, por exemplo, de perder a sua concessão. Estamos falando aqui já de perseguição ao jornalismo profissional, dissidente, divergente do poder estabelecido, tá? Você não precisa gostar da Jovem Pan, pelo contrário. Só estou colocando fatos aqui, tá? A gente está falando também de campanhas de desmonetização a adversários políticos. Fora também o famoso inquérito do fim do mundo, o inquérito do Alexandre de Moraes, que a despeito de ser passível de ser contextualizado dentro de um quadriênio ali, os 4 anos do governo Bolsonaro, em que havia uma clara tentativa de desconstrução do tecido institucional do Brasil através de um discurso, uma prática golpista dentro do governo, hoje não faz mais sentido algum. Não faz sentido algum. Aqueles parlamentares não estão mais tentando golpe de Estado algum, tá? Essas vozes bolsonaristas não estão nessa vibe, pra falar aqui no termo da molecada. Então, me parece que os erros do Bolsonaro e o arranjo institucional e político que foi criado para enfrentar o Bolsonaro e os excessos dele se transformaram agora num instrumento não de combate a Bolsonaro nenhum, mas de institucionalização e de perpetuação de um determinado grupo político no poder. Tá? E isso é perigoso para o Brasil, isso não é nem um pouco democrático, pelo contrário, isso se torna uma ameaça à ideia própria de democracia. Agora eu vou falar uma coisa, tá? Antes de chegar em Lula e permanecendo nesse assunto que nos envolve um pouco, tá? Só lembrando, houve uma declaração do Gilmar Mendes respondendo o Lula, não sei se você viu, Junito. O Gilmar Mendes foi duro com relação à fala do Lula, e por que eu coloco isso aqui, né? Porque o jogo do sistema, se você interpretar de maneira infantil, os jogos no sistema, você jamais vai conseguir lê-los, tá? Gilmar Mendes sempre foi oposição ao PT. As pessoas comemoravam os julgados do Gilmar Mendes durante o impeachment da Dilma. Quem retirou aquele decreto da Dilma tornando o Lula ministro foi o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes sempre foi adversário político do petismo dentro da Suprema Corte. O Junito sabe disso.
Ali, a postura anti-Lava Jato dele colocou ele, vamos dizer, em rota de colisão com aquilo que a gente chama de direita. Mas hoje, com o PT no poder, é possível que o arranjo institucional daquilo que a gente chama de Supremo e forças que estão presentes nas cortes superiores passe a ter atritos com o petismo. Porque a história deles é de atrito com o petismo. Tô errado, Júnior? Não, nada. Até a própria nomeação do Zanin já deu um atrito com o Alexandre de Moraes, que tinha um outro nome. Exatamente. Isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é análise de verdade. Não é, tipo, eu não estou fazendo propaganda política, não estou fazendo joguinhos A, B ou C. O que eu estou falando é que o dito establishment, o sistema político, ele apresenta suas fissuras, suas contradições e suas disputas próprias. Não é um céu de brigadeiro para ninguém. Pode haver uma série de consensos. Por exemplo, o Bolsonaro e a Lava Jato foram 2 consensos que uniu do sistema político tradicional ao PT e às esquerdas. Todos num bloco só. Aí todo mundo falou, isso é uma coisa só. Isso não é uma coisa só. Quem lê como uma coisa só faz uma leitura infantil. Por isso que eu vejo algumas pessoas que nunca gostaram de falar de política e nos últimos 2, 3 anos começaram a desancar a falar de política, fazendo reducionismos burros sobre como funciona esse jogo. E aí eles levam as pessoas a tomarem decisões idiotas e fazerem leitura do que é a política no Brasil de forma infantil. E é fácil convencer a maioria dessas pessoas, porque como o Kim Paim fez, é só falar que, por exemplo, o Zanin é conservador, então vamos apoiar o Zanin? Eles criam claves de entendimento do que está acontecendo que são falsas. Tipo assim, como se fosse assim, eu tenho que entender o ministro do Supremo sobre ser um ministro conservador ou não. E eu vou falar porque eles fazem. Eles fazem uma regra de 3 que acontece nos Estados Unidos. O Trump vai e nomeia ministros da Suprema Corte norte-americana que são conservadores, são anti-aborto, que estão revendo a questão das cotas lá. Então, ele faz nomeações dentro dessa clave, mas é lógico. A Suprema Corte americana não está envolvida, por exemplo, com julgamentos de crimes cometidos por deputados, senadores, presidentes da República, especificamente. Logo, ela não é uma última instância, portanto, ela não tem na mão dela todo o sistema político, como acontece aqui. Ela não tem uma participação ativa no debate público e na vida das pessoas, como a Suprema Corte brasileira. Portanto, você pode tratar nesses termos as nomeações que o Partido Democrata e Republicano fazem, como nomes mais conservadores, nomes menos conservadores, porque o debate vai estar meio que restrito a isso e mais alguns temas. Aqui não. É só lembrar do Joaquim Barbosa, que acho que declarou até voto na Dilma, mas ele foi um carrasco do PT no mensalão. Sim. Muito bem lembrado. Não é um jogo, não é um jogo simples. Não é simples. E quem tentar pintar isso como um jogo simples vai fazer de um jeito burro. E mais, tá? Olha as coisas que eu tenho que falar aqui. Por exemplo, o PT e a esquerda, vocês podem ver, estão indo pra cima do Arthur Lira. O Arthur Lira hoje e o Centrão, tal qual Eduardo Cunha e o Centrão na época da Dilma, esses caras são as forças que vão segurar o avanço dessa esquerda, tá bom? A gente sabe que não apenas o Arthur Lira, mas grande parte daquilo que a gente chama de Centrão, meio que já avisou assim o governo, tem 2 coisas que eu não vou deixar passar. A gente já sabe. Pauta malucada, então, a agenda trans, a agenda de aborto, a própria agenda de censura já foi uma besteira. Eles não querem, não vão arrumar isso pra cabeça, assim como não vão arrumar um governo conservador. É meio que assim, essas pautas aí, vocês que briguem nas redes, aqui no parlamento não passa. Então o Centrão serve como uma barreira a isso. E a outra coisa é derrubar coisas que eles passaram nas gestões anteriores. Então, por exemplo, o Centrão... vão tentar derrubar o marco do saneamento, o Centrão não vai querer. Tudo que soe, tipo assim, entra e sai governo, vai ficar passando e mudando, não vamos entrar nessa linha, tá? Obviamente que existe uma zona de tolerância e tal, né? Então eles podem voltar aqui e ali, mas há uma linha que foi colocada. E a esquerda ir contra esses caras é natural, eles já estão indo, está vindo até um assédio jurídico contra o Arthur Lira. E aí o que eu posso colocar aqui? Arthur Lira é um aliado? Olha, em termos circunstanciais, o Arthur Lira é um freio político e institucional, porque é o presidente da Câmara, aos avanços do petismo, sim. Isso é uma fala que é popular, Junito? Não, senhor. Não é uma fala popular. Agora vocês estão apanhando o Arthur Lira, Ai, meu Deus. Mais ou menos não isso. É uma fala popular, eu não endosso o Arthur Lira. Não sou aquela galera que ficou lá, Kim Paim, aquela Kim Paim lá. Mas é que o nosso público não precisa ficar fazendo aqueles... Olha, eu não apoio, tá? O nosso público entende, né? Mas se fizerem corte... vão ficar falando que você tá apoiando. Não tô não. Eu quero que ele se dane, na verdade, mas é a realidade. A realidade é essa, tá? O PT tá tentando construir uma alternativa ao Arthur Lira dentro do próprio Centrão. Então o PT tá fazendo uma cooptação do Centrão, sim, tá? E a forma como eles vão cooptar o Centrão será medida ao longo das eleições de 2024, porque o PT vai fazer a liberação dos recursos pros prefeitos
mediante apoios político-partidários. Então, se o PP não tiver muito com eles, os prefeitos do PP não vão receber grana. Vai rolar esse jogo. E aí eles vão cooptando, puxa pra cá, puxa pra lá, e o PT vai se construindo, tá? É perigoso isso? Claro que é. Tá? É o jogo deles. Mas o que o PT quer fazer? Ele vai usar esse episódio e aí ele vai rachar o Centrão e vai pegar elementos do Centrão e puxar pra si. Parte do União Brasil, grande parte do PP, e eu acho que os republicanos vão cair no colo do governo Lula e partes do PL também, que é natural. Eu acho que o fato do Bolsonaro já ter ficado inelegível já facilita demais o trabalho do partido do Valdemar de ir aderindo, né? PL, hein? PL. Ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.